Olá, Crimers! Como vocês estão? Antes de começar mais esse vídeo, eu vou pedir o seu apoio. Se inscreve nesse canal, já dá o seu like, compartilha com seu amiguinho que adora uma história de true crime e traz ele aqui pra gente. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que deixou muita gente incrédula e pensativa sobre o que o ser humano é capaz de fazer por inveja. Hoje eu vou falar do assassinato de Rachel Barber. Roda a vinheta. Rachel Elizabeth Barber nasceu em 1984 na Austrália e ela morava com a sua família, a mãe e o pai, Elizabeth e Michael Barber, e também suas duas irmãs mais novas, a Heather e a Ashley Rose. Ela sempre foi muito apegada à dança, em especial ao balé, e ela também tinha começado a fazer alguns trabalhos como modelo fotográfico para poder ajudar na renda da família, já que eles não eram ricos. Desde pequena, ela sempre se mostrou muito disciplinada e focada ali no que ela queria. Às vezes, quando os pais delas precisavam sair, eles contratavam uma vizinha, que é a Caroline Reid Robertson, para poder cuidar delas. Ela era a babá da família. Como era vizinha, se conhecia desde que a menina tinha nascido, então era uma ótima pessoa, uma pessoa de confiança. Com o tempo, os pais de Caroline eles se divorciaram. Isso fez com que eles se mudassem para outro lugar. E acabou acarretando de que eles perderam o contato com a família Barber. E no contrário, a família Barber era muito unida, sabe? Eles tinham aquele... Era praticamente aquele comercial de margarina mesmo. Em 98, quando a Rachel tinha apenas 14 anos, ela foi aceita para estudar em tempo integral em uma escola de dança chamada Dance Factory. É claro que foi motivo de alegria para a família, os pais aceitaram e ela foi estudar nessa escola. A Rachel, ela tinha um namoradinho, o nome dele era Emmanuel. E ela chamava ele de Manny, né? Num apelido carinhoso. Os dois tinham uma relação normal. Aquela coisa de adolescente quando namora, sabe? Bem grudadinho. Era basicamente isso. Dia 1º de março de 1998, ela saiu de casa para poder ir para a escola como ela fazia todos os dias. Ela saía de casa cedo, ia para casa de uma amiga, encontrava todas as meninas, elas tomavam café da manhã juntas e depois iam para a escola. Quando acabava a aula, o pai de Rachel sempre pegava ela ali na estação do trem, ficava próximo da escola para poder levá-la para casa, justamente porque ela tinha medo de ir sozinha. Nesse dia 1º de março, a Rachel ela chegou a comentar com as amigas dela que ela tinha um trabalho para fazer à noite, que ele renderia dinheiro, porém ela não poderia contar nada sobre esse trabalho, que era segredo. Com o Manny, o namorado dela, ela chegou a comentar que tinha um trabalho para fazer com uma antiga amiga, porém ela não citou quem era. Quando a aula acabou, elas foram embora. Geralmente todas elas iam juntas até a estação de trem. Porém, nesse dia a Rachel ela fez um caminho diferente. Ela foi pro lado oposto das amigas, então as amigas não sabem para onde ela foi. Quando deu por volta de 7 horas da noite, como todos os dias, o pai de Rachel ele foi lá para a estação para poder buscar a Rachel. Porém, ela não estava lá. Ele ficou esperando ela por volta ali de 40 minutos a 1 hora e acabou ligando para a mãe dela. Ele queria saber se a Rachel teria avisado alguma coisa, se chegaria mais tarde, se iria para casa do Manny. Porém, ela não avisou nada. Eles estavam realmente sem nenhuma informação. Nisso, é claro que eles começaram a ficar muito preocupados, né? Eles estavam sem informação da filha. Inclusive o Michael, o pai de Rachel, ele saiu andando por aí nas outras estações para ver se ele encontrava ela, porém ele não encontrou nada. Então os pais de Rachel, eles decidiram ligar para a polícia para poder avisar do desaparecimento da filha. Inclusive eles chegaram até a comentar que a Rachel havia falado uma vez que ela estava sendo seguida por um homem, porque elas ficaram com medo disso ter alguma ligação. A polícia, ela relutou um pouco para começar as investigações, justamente porque ela tinha levado alguns pertences que geralmente ela não ficava sem, e eles alegaram que a garota tinha fugido. Ah, ela fugiu, daqui mais ou menos uns 2 dias ela tá de volta. Quando a polícia quer ser negligente, ela é. Os pais de Rachel, eles ligaram pro Manny para poder saber se ele tinha alguma informação. O Manny disse que ela simplesmente havia falado para ele que ela ia ter um trabalho naquela noite com uma velha amiga, até porque ele não sabia de mais nada do que isso, né? Isso acabou deixando os pais da Rachel um pouco mais preocupados, porque ela não era de esconder as coisas e ia ser um trabalho com uma amiga. Por que ela esconderia isso? Não tinha motivo. No dia seguinte, os pais da Rachel eles foram na delegacia com algumas fotos e documentos da Rachel para poder levar para ajudar na investigação. Porém, o detetive disse que nem sabia desse desaparecimento, não tinham passado nada para ele. Nessa situação, os pais da Rachel eles estavam trabalhando mais do que a polícia. Os pais da Rachel foram conversar com amigos, professores, colegas, porém eles ficaram na estaca zero, porque ninguém percebeu nada de estranho.
Os pais da Rachel, eles pediram ajuda da escola de dança que ela estudava. E eles foram até a polícia para poder pressionar eles para eles fazerem alguma coisa. Eles não tinham investigado absolutamente nada. Aí chegando lá, o investigador ele pediu para os pais da Rachel que eles listassem ali algumas possíveis desavenças da Rachel. Pessoas que tivessem algum motivo para poder ameaçá-la. Porém, eles não sabiam muito, né? Eles não se metiam muito assim, também na vida pessoal da Rachel. Ela tinha a privacidade dela, porém nunca chegou nada nos ouvidos deles. Depois de 3 dias do desaparecimento da Rachel, a polícia ela entrou em contato com o Manny, porém não para ele ajudar nas investigações. Ela estava simplesmente acusando o Manny, achando que por algum motivo de briga entre os dois, ela teria fugido. Aí a polícia começou a jogar verdes em cima do Manny, dizendo até que a menina tinha engravidado e eles tinham brigado por isso, e ela acabou fugindo. Claro que ele desmentiu toda essa história, inclusive ele falou que aquele dia foi um dia extremamente normal, ele não percebeu nada, e a única coisa de diferente foi porque a Rachel ela tinha falado que tinha esse trabalho aí pra fazer à noite com uma amiga dela, e que ela nem tinha citado que a amiga era essa. A família desesperada estava agindo muito mais do que a polícia, começaram a poder colar cartazes ali no meio da rua pedindo ajuda pros outros, né? Pra saber se teriam visto a Rachel em algum lugar. Eles receberam muitas ligações ali de pessoas que supostamente viram a Rachel, porém sempre no final não era. Então eles nunca tinham saído do lugar exatamente. Em uma pequena busca na casa, a polícia acabou encontrando uma lista que dizia: estação, ir pra casa do Manny, 50 ou 80 dólares e 3 coisas especiais. Porém, isso se tratava de uma coisa que a Rachel havia escrito há algum tempo atrás para poder comprar o presente do Manny. Os pais dela, inclusive, chegaram a falar isso pra polícia, porém ali eles decretaram que aquilo ali era uma rota de fuga da menina. Cara, sinceramente, ela tendo fugido ou não, ela era menor de idade, então os policiais tinham o dever de procurar e encontrar essa garota. No dia 6 de março de 1999, que inclusive era meu aniversário, os pais da Rachel foram até a polícia com um suspeito. O suspeito era um antigo amigo da mãe, que ele geralmente ligava muito lá pra casa pra saber das meninas, elogiava muito as meninas, ele chegava até a bater lá na porta da casa dela sem avisar pra poder ver as meninas. Da última vez que ele foi lá, a mãe da Rachel, ela simplesmente disse pra ele ir embora e não voltar mais, porque aquilo tava assustando as garotas. Porém, a polícia disse que não iria investigar aquele homem porque eles já tinham usado muitos recursos da polícia. Você acredita nisso? Acredita nisso? Se eu fiquei irritado, imagina a família. Uma semana depois, uma menina chamada Alison disse que viu a Rachel numa estação de trem acompanhada de uma outra garota. Ali elas pareciam amigas, estavam conversando normalmente. Era na parada 6 do trem. Os pais da Rachel levaram pra polícia e finalmente eles deram andamento na investigação. A Alison ela fez uma descrição da garota que ela viu com a Rachel e eles acabaram fazendo um retrato falado. Aí, vendo mais a fundo os contatos ali da Rachel, eles viram uma foto que chamou um pouco a atenção deles. Se assemelhava muito àquele retrato falado. Essa garota era Caroline Reed Robertson, aquela vizinha que dava uma de babá pra família. Algo que os pais da Rachel também chegaram a comentar com a polícia foi que alguns dias depois do desaparecimento da Rachel, a Caroline ligou lá pra casa deles, oferecendo assistência, coisa que eles acharam um pouco estranho, porque eles já não tinham mais contato há algum tempo. A polícia investigou e acabaram descobrindo que o apartamento da Caroline era próximo daquela estação de trem que a Rachel tinha sido vista pela última vez. Daí puxaram o histórico do telefone da casa da Rachel e a Caroline ela tinha ligado 2 vezes no mês anterior, provavelmente para poder falar com a Rachel. Aí os policiais decidiram ir lá no trabalho da Caroline para poder interrogar ela, porém eles viram que ela não estava no trabalho e inclusive ela não tinha ido trabalhar nenhum dia daquela semana. Com as investigações em andamento, eles acabaram descobrindo que a Caroline ela havia contratado uma equipe de mudança. Eles foram atrás para saber do que se tratava e eles disseram que se tratava de uma estátua que a Caroline havia pedido para ser removida dali. Essa estátua estava enrolada num tapete e eles colocaram um saco plástico e transportaram até a fazenda do pai da Caroline, que fica em Kilmore. Fica mais ou menos uns 60 quilômetros de distância de Melbourne, onde eles moravam. No dia 12 de março, a polícia foi até o apartamento da Caroline para poder interrogá-la. Eles tiveram que arrombar a porta porque ela não abriu. Quando eles entraram lá, ela estava deitada no chão porque ela tinha tido uma convulsão e foi levada para o hospital. Os policiais relataram que dentro do apartamento dela
Tava uma bagunça, comida jogada pra todo lado, garrafa de bebida. E também acharam um diário, uma agenda onde ela escrevia e fazia desenhos bem tristes. E junto com essas escritas, ela escrevia muito sobre a Rachel. Como a Rachel era bonita, como a Rachel era talentosa, como a Rachel era perfeita, como ela tinha uma vida perfeita. E acabava se comparando muito com ela. De acordo com as coisas encontradas, a Caroline ela tinha planos de fazer plástica, pintar o cabelo, mudar ela inteira, sabe? Além de também escrever cartas pro pai dela pedindo ajuda. Mas só que era mais um desabafo mesmo, porque ela nunca enviava essas cartas. Quando a Caroline acordou, ela admitiu tudo, acabou falando que a Rachel estava morta e que ela tinha enterrado a Rachel lá na fazenda do pai dela, perto de um cemitério de animais. E depois disso, ela não falou mais absolutamente nada. Sendo assim, a polícia foi até a fazenda do pai de Caroline e eles encontraram o corpo da Rachel enrolado em lençóis. A necrópsia concluiu que a Rachel ela morreu na noite em que ela desapareceu e que ela foi estrangulada com fios elétricos. Também foi concluído que a Caroline ela sofria de epilepsia que não era tratada corretamente, depressão e transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno que afeta a percepção que uma pessoa tem dela mesma. Tipo, por exemplo, eu tenho o olho grande, não que isso seja defeito, tá? Mas eu tenho um olho grande e eu não gosto do meu olho. Eu vejo ele exageradamente grande e exageradamente feio. E isso acaba mexendo muito com a autoestima da pessoa. Algumas pessoas acreditam que a Caroline achava que ao matar a Rachel, ela teria todas aquelas qualidades pra ela. E que a Rachel era tipo como se fosse só um obstáculo, sabe? Em janeiro de 2000, a Caroline ela foi a julgamento e ela se declarou culpada, mesmo depois de ter admitido o que fez, porque ela falou da condição psicológica dela. O julgamento demorou 4 anos e 10 meses para se finalizar. O juiz Frank Vincent disse para Caroline em julgamento as seguintes palavras, abre aspas, você foi motivada pela inveja que tinha da beleza e da personalidade de Rachel. E apesar de tudo, eu estou satisfeito, porque você acreditava que ela provavelmente teria uma vida feliz e bem-sucedida, de um tipo que você achou que nunca experimentaria. O que emergiu de todo esse material, na minha opinião, é que você sofre de um transtorno de personalidade profundamente arraigado que contribuiu com a sua conduta e nessa fase, pelo menos, você representa um perigo real para qualquer pessoa que possa se tornar o infeliz objeto da sua fixação. Fecha aspas. Em 29 de novembro de 2004, o juiz a considerou culpada da acusação e a sentenciou em 20 anos de prisão, com possibilidade de ter condicional depois dos 14 anos presa. Em janeiro de 2015, a Caroline ela foi liberada para condicional e continua livre até hoje. Cara, que caso, hein? É por esse tipo de caso que eu fico ali, ó, ligado nas pessoas que estão ao meu redor, hein? Deus me livre. Já pensou em encontrar uma Caroline aí dessa da vida? Cruzes. Cuidado ao aceitar trabalho à noite aí oferecido por velhos amigos, viu? Toma cuidado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal aqui para mais conteúdos como esse. E quarta-feira eu volto para mais um episódio do nosso Pesadelo Verídico. Eu já tô ansioso. E você, tá? Tchau!